Seguinte, guys, o assunto ele é sério e eu tenho feito muitos reactings numa postura mais madura, coesa e séria. E eu acho que como esse assunto envolve Red Kennedys, jogadores Red Kennedys, eu acho que pede uma seriedade e uma maturidade a mais para falarmos sobre isso, tá? E é uma coisa que, querendo ou não, eu acho que era fato que ia acontecer, né? Mas vamos aos fatos? Vamos às notícias? Podem mandar o salve para o Yotobas por obséquio, guys, eles são carentes. Estejam salvos, galerinha do Yotobas. Vou aumentar aqui o chat e vou desativar o Pix, tá? No Reacting a gente deixa o Pix desativado, então não mandem. Mas, veja bem, hoje o Tez Rodrigo, né, guerreiro... Oh, eu não sigo ele, falou back agora. Ele é aquele cara que ele está sempre postando coisas da sucata e também posta coisas do cenário como um todo, né? E hoje, na live do FNB, peraí, aparentemente ele deu o furo e teve um trechinho que ele deixou a entender que jogadores sairiam dessa Red Kennedy. Ou jogador, né? Vamos ver para entender melhor aqui. Player, mano. Guys, eu tô falando, mano. Vocês estão levando na brincadeira, mano. Vocês estão levando na brincadeira. É coisa séria. Não é que, tipo assim, alguém cometeu um crime, mas eu posso dar um spoiler. Tipo, eu achei legal essas aspas do FNB, e como eu disse que eu tô numa persona mais séria e coesa, mas eu achei... Mas eu posso cometer um crime. Não é que, tipo assim, alguém cometeu um crime. Já é necessário começarmos o reacting dessa forma e deixando claro, estabelecendo limites, né? Boa, FNB, obrigado por edificar nossa vida. Isso é bacana. Mas eu posso dar um spoiler, mano. Não, guys, não é a volta do Marechal, mano. Não é a volta. Isso afeta a quantidade de vagas ativas no elenco principal? Afeta. Não sou eu voltando, guys. Esquece, não sou eu voltando, mano. Ai. Tá. Então o FNB, ele soltou esse vídeo aí, né, na live dele, e alguém da Red vai rodar, foi o que ele falou. Aí vamos entender um pouquinho mais aqui, inclusive assuntos do momento em Brasil, Red Kennedys. Urgente, Frost deve ser substituído pela Red Kennedys no decorrer do CBLOL 2026, segundo split. ênfase de no decorrer do CBLOL 2026, segundo split. Aparentemente, não é certeza que ele vai sair semana que vem, né? Pelo que eu entendi. Perdão, vai sair esse sábado e domingo agora. Talvez aconteça de ser na próxima semana e ele joga ainda. O jogador não está mais nos planos da matilha. A organização busca um novo nome para o lugar do atleta e tem Trimby, campeão com a Vivo Cade Stars, como desejo para ocupar a vaga. Esse assunto, ele é muito bacana. Por quê? Eu vou ser sincero para vocês sobre o Frost no que tange a League of Legends profissional e rendimento. Eu acho que não é novidade para ninguém que o Frost é um dos jogadores com maior potencial da nossa franquia hoje. Ele é muito bom, tem um talento admirável, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ela é problemática. Isso é um fato, tá? E eu nem estou dizendo sobre escândalos que ele teve com o nome dele, né? Estou dizendo mais, por exemplo, o que é de domínio público. Lembrando que o Frost ele foi um dos grandes protagonistas tempos atrás, quando o Steps estava fazendo uma live e os jogadores da Red Kennedys estavam parafraseando os donos da organização e sendo sarcástico com frases de tipo, nossa, vocês perderam o final mais uma vez, vai ter que comer atum agora. Então, assim, é um jogador que tem muito potencial, tem muita gameplay, mas é muito problemático, tá ligado? Inclusive, o Trimby, talvez ele seja o oposto disso. Então é legal o nome ventilado que está sendo ventilado para essa Red Kennedys. A organização busca um novo nome para o lugar do atleta e tem Trimby, campeão com a Vivo Cade Stars, como desejo para ocupar a vaga.
A Red percebeu que o jogador ter potencial e ser bom mecanicamente, ser bom individualmente, não é o bastante para ele performar dentro do CBLOL. Isso é um fato. E vou ser honesto com todos vocês. E isso baseado no que nós temos de domínio público, tá? Eu gosto muito dessa Red Kennedy e respeito muito ela. Junto com outras organizações como PEN, CAGE e tudo mais, e NTZ, ela foi pioneira no eSport, no nicho de League of Legends e ajudou a capinar tudo isso quando era mato. Então respeito muito ela. Mas eu sinto que ao longo dos anos, a Red... deixa eu ver como que eu posso falar isso da maneira mais profissional e coesa possível. Eu sinto que a Red, ela é o lugar de se desenvolver individualmente falando e lapidar o talento que você tem, mas talvez não seja o melhor ambiente para você se tornar um profissional de fato, sabe? O ESA, ele tem algumas frases sobre a Red que eu acho que algumas ele não tá 100% certo, mas outra eu acho que ele foi certeiro e ele, mano, literalmente dissecou a Red numa frase. A Red Kennedy não tem jogadores profissionais, e sim jogadores que estão ali para se divertir jogando League of Legends. É mais ou menos assim, não exatamente com essas palavras, mas é isso, entendeu? Então eu sinto que essa Red Kennedy, ela falta esse quesinho de profissionalismo, falta essa coisinha mais organizacional para a empresa, né? Eu até falei tempos atrás que eu acho que o Corradini e o JP, que são as duas maiores imagens de liderança dessa Red Kennedy quando a gente fala de empresa, eu acho que eles deveriam até sair um pouquinho da mídia e deixar outra pessoa contratada tomar essa frente, sabe? Por quê? Eu sinto que a imagem que o cenário tem do Corradini como CEO é até um pouco defasada, vamos assim dizer. Por quê? Corradini, eu gosto desse perfil dele de ser mais caótico, mais porra louca. Mas, ao mesmo tempo, ele, anos atrás, quando o Greve tava na Red Kennedy, isso ficou muito marcado em mim, tá ligado? Quando o Greve tava nessa Red, o Corradini tava fazendo tweet zaralhando o Greve porque o Greve já tava de saída. Só que o Greve, ele é uma mercadoria para a Red Kennedy naquela época, né? Então, a Red queria vender o Greve e ter o próprio CEO fazendo piada do Greve, na circunstância que ele tava, era um tiro de bazuca no próprio pé. Aí você pensa, a Red quer dar um tiro de bazuca no próprio pé? Algumas vezes sim, entendeu? Lembra que eu falei para vocês que depois de ter visto eu sinto que algumas organizações do CBLOL, elas têm uma certa resistência, principalmente a PEN, tá? Vou citar nomes para ficar claro. Eu sinto que algumas organizações do CBLOL, principalmente a PEN, têm dificuldade de assumir e aceitar dar 10 passos para trás para na frente dar mais passo para frente, né? Então, por exemplo, para mim, quando a Red Kennedy protagonizou aquele vídeo aonde os jogadores deles, do CBLOL, estavam parafraseando os donos da organização e fazendo piada depois deles perderem mais um campeonato, na minha humilde opinião, eu sinto que eles deveriam ter mandado boa parte embora, né? Na minha humilde opinião, tá? Porque eu acho que existem feridas que você faz como uma figura pública que mancha muito e deturpa muito a sua imagem e significado dentro da organização. Então, para mim, aquele vídeo foi literalmente o jogador mijando na própria camisa da empresa, publicamente falando. Lembrando que as frases que os jogadores ali, eles disseram e fizeram, são coisas que muitos outros jogadores possam falar, mas não publicamente. Entendeu? Eles podem desabafar sobre isso no off entre si, mas não enquanto tem uma câmera gravando você. O OVNI, ele disse, isso não foi nada. Aquele post da Loud bazucando o mago e comentários do Jean foram piores. Então, OVNI, calma. Você dizer que isso que os jogadores da Red fizeram não foi nada, é porque a sua régua ela tá muito abaixo. Você precisa revisar isso. Agora, você também não precisa entrar em um ponto de comparar erros que a Loud teve como organização para normalizar coisas completamente incoerentes que a Red teve como empresa e os jogadores tiveram como profissionais. Ponto.
Eu acho que, tempos atrás, quando o Jean Mago saiu, foi um show de horrores de todos os lados. Mas isso não tem nada a ver com o que está acontecendo com a Red Kennedys hoje. O que está acontecendo com a Red Kennedys hoje só diz a Red Kennedys. Então eu sinto que a Red, ela tem dificuldade de cortar o mal pela raiz. Organizacionalmente falando, vocês entenderam? Você tem que ter essa proeza de cortar o mal pela raiz, entendeu? Então, quando a Red Kennedy, por exemplo, quando a Red Kennedy presenciou esse tipo de piada e foi publicamente, eu acho que deveria ter tido uma malemolência a mais. Mas calma, vamos continuar lendo para depois a gente... Peraí, vamos continuar lendo para depois eu desenvolver mais e concluir. Chegou até o meu conhecimento esse post do Peter Dunn, mas vamos deixar ele para o finalzinho e acompanhando a ordem cronológica. Nós lemos o da Chip Sport, vamos ler agora o do Showtana, tá? O OVNI, ele confirmou aqui que a frase dele, que o que aconteceu entre a Red não foi nada, foi muito mais sobre a brincadeira que o Corradini teve com o Gravitar publicamente no Twitter. Tá, eu entendi, mas ainda assim, eu acho que foi algo muito incoerente vindo de um CEO numa posição em que ele precisava vender aquele jogador que era a mercadoria dele. Independente de como o Jean agiu tempos depois, foda-se, o assunto aqui ele é Red Kennedy, tá ligado? Eu acho que caso eu pegue, por exemplo, atitudes que a PEN teve nesse ano de 2026, eu consigo comparar e minimizar o erro de muitas outras organizações. Mas no final de tudo, não diminui, tá ligado? O erro que a Red teve foi o erro dela e o da PEN, o da PEN. Respectivamente, cada uma no seu erro, entendeu? Usar uma para comparar e diminuir, eu acho que não tem muito propósito. Continuemos aqui, calma. Luiz Showtana, o que eu sei sobre a saída do Frost é que o jogador estava insatisfeito na Red Kennedys, mas a Steph e a diretoria já queria fazer essa alteração também. Vocês entendem que ainda esse ano a Red Kennedys ela queria colocar o Frost como AD Carry, atirador, e eles colocaram o Rabelo no Tier 2. Lembra que tempos atrás eu falei e acabei pagando com a língua que a gestão que a Red estava tendo era uma das piores que eu tinha visto? Eu sinto que eu fui precipitado e usei frases infelizes nesse momento, mas aquela gestão, mesmo tendo sido boa em alguns quesitos, ela foi muito caótica e tá trazendo frutos negativos agora, dia 28/7/2026 para eles, entendeu? No fim, o útil e o agradável acabou se unindo e o jogador vai ser substituído. Outro ponto é que a Red quer o Trimby para o lugar dele, mas ainda não existe nada de avançado. E o Redbert postou aproveitando já, né? Galera, tô free agent e baratinho. Não ironicamente falando, eu sinto que o Redbert ele seria uma puta adição para essa Red Kennedys, tá? Sendo bem honesto para vocês, porque o que essa Red Kennedys precisa não é de um jogador bom mecanicamente ou tipo fodão. O que a Red Kennedys precisa é de um jogador que seja profissional e que vista terno e gravata e vá para o office com uma maleta e seja profissional. E que ele cobre não somente os jogadores de profissionalismo, mas a organização também. Recentemente, algum jogador da Red postou alguma foto e me marcaram nesse post dizendo: nossa, Minerva, olha isso, tempos depois passaram e a Red ainda está usando cadeira carcomida. Eu acho chato. Eu não lembro qual jogador foi da Red Kennedys, mas algum deles postou uma foto e a cadeira estava carcomida. Eu sinto que isso não é muito bacana, até mesmo para a imagem da organização, tá ligado? Você colocar o seu jogador, veja bem, jogador nada mais é do que mercadoria para a organização. Você colocar o seu jogador e ele está lá, vamos supor, não foi o caso, coçando o saco, com a perna para o alto e etc., passa um ar de bagunça. A mesma coisa a cadeira. Gente, a cadeira minha, isso daqui é uma cadeira que me custou em torno de 25 mil reais, mais os impostos que eu tive que pagar para o gordo cachaceiro do Lula. Essa cadeirinha aqui, que eu, Gustavo de Minerva, paguei 25 mil. Sozinho.
E eu ainda tenho essa cadeira aqui, que foi caríssima. Não tá carcomida, eu venho aqui fazer a minha live com ela de terninho e gravata. Ela tá limpinha, tá vendo? Se eu mostrar a minha mesa para vocês, a minha mesa também está limpinha. Então eu sinto que falta alguma dessas coisinhas para a Red Kennedy, tá ligado? Porque isso acaba que vai sendo desenvolvido um pouquinho aqui, ali, lá, cá, e daí vai gerando no público uma imagem que eu acho que a Red Kennedy não deveria ter, tá ligado? Vamos lá. Guys, essa cadeira, ela foi muito cara. Ela foi uma das coisas que eu sempre sonhei em ter desde muito tempo, e daí ela só vende nos Estados Unidos. Então o dólar nessa época estava muito caro, eu paguei caro, e quando ela veio aqui eu ainda precisei pagar os impostos dela. Foi uma facada. Mas vamos ler agora a matéria do Mais Esportes e depois nós vamos ver o Peter Dunn, tá? E ainda no meio disso tudo, eu vi, porque algumas pessoas me marcaram, tem também o post do Corres. O Corres precisa sim edificar a nossa vida, ele não passará batido. Deixa eu ver aqui. Essa daqui. Ah, tá. O que apurei da saída do Frost é que o jogador teria puxado a decisão de não seguir na Red Kennedy por insatisfação própria. E daí vamos ver a matéria deles e depois vamos para o Peter Dunn, tá? CBLOL 2026. Por decisão própria, Frost não seguirá na Red Kennedy. Após a rodada do CBLOL, sendo ela a primeira, tá? Após a rodada do CBLOL de 2026, a Red Kennedy deve passar por uma mudança emblemática em seu elenco. O jogador Frost decidiu deixar a organização após defender a matilha desde o primeiro split de 2023. Frost decidiu sair da Red. Segundo a apuração do Mais Esportes, a decisão partiu do próprio jogador e vai além de questões estritamente competitivas. Fontes próximas ao suporte afirmam que Frost estava insatisfeito com o projeto da Red Kennedy há algum tempo, embora tenha optado por seguir tentando fazer a parceria funcionar. Há um tempo já ele estava insatisfeito. Além da insatisfação com os rumores da equipe, o jogador também teria passado a sentir que já não era mais bem-vindo dentro do ambiente da organização. Diante desse cenário, decidiu encerrar sua trajetória na matilha por iniciativa própria, pedindo para sair. O famoso pede para sair, soldado. Lembrando para vocês que o Frost, assim como o Kazé, sai dessa Red Kennedy com aquela sensação de jogador problemático. Mas jogador problemático pode e deve ser consertado e ter outras chances, tá? Muitos times podem enriquecer e melhorar muito o projeto tendo o Frost como jogador. Eu acho que para isso precisaria teria que ter uma equipe trabalhando com ele, uma equipe de relações públicas, né, PR, trabalhando com ele, ajudando ele a manusear essa nova imagem que ele precisaria ter para o público. Eu acho que ele precisa disso, tá? Mas ele ainda é um jogador muito bom, entendeu? Tipo, lembra que o Kazé saiu dessa Red parecendo leproso? Que a Red, ele é Kazé TV, é criminoso, é isso, é aquilo. A Loud foi lá, contratou. Sabe o que eu acho que deve ter acontecido? O próprio Jean deve ter, fontes meu cu, tá? O próprio Jean deve ter se sentado, conversado com o Kazé e falado, ó, aqui nessa porra você não faz isso, isso, isso e isso. E outra, você está vindo dessa Red e me disseram que você tem a mania de beliscar o teu coleguinha. Se você beliscar, eu vou te dar porrada. E pronto, resolveu. Tá me entendendo? Então, assim, o Frost, ele sai dessa Red Kennedy, está saindo agora como um leproso, um feio, um batoré, etc. Mas entendam uma coisa, muitos times podem melhorar e enriquecer o projeto contratando o Frost. A mesma coisa que aconteceu com o Kazé, de estar saindo dessa Red Kennedy com uma mão à frente e outra atrás, pode também acontecer com o Frost ser contratado por outra organização e vermos ele decolando. Escuta o que eu estou dizendo e anotem, tá? O Frost, ele tem sim alguns probleminhas pessoais ali, né? A imagem dele é uma imagem deturpada, mas eu acho que pra tudo tem jeito nessa vida, tá ligado? Então, a equipe que contratar ele e já entender um pouquinho o histórico dele e ajudar ele como pessoa,
pode ter um elenco vencedor. É seguro afirmar que outros fatores internos e divergências de visão podem ter influenciado a decisão. No entanto, como as versões obtidas pela reportagem não permitiram confirmar esses pontos com precisão, eles não foram incluídos nessa apuração. Quem entraria no lugar do Frost? Segundo a apuração da Chip Sport, a organização busca o nome do suporte Trimby, campeão na LEC e no próprio cenário brasileiro pela Vivo Cade Stars, onde foi campeão justamente em cima do Frost por 3-0 no último split da LTA Sul. Como eu falei, eu acho que a Red precisa de um jogador que vista e vá para o office de terno e gravata e seja profissional. Eles têm já um top com um potencial grande, que é o Zinx, um ótimo jogador. A Jungle Steps, um jogador que tem muita fome de League of Legends e um potencial incrível. O mid, o Fu, embora não tenha performado mal e tendo ainda protagonizado aquela ult Telepide Ryze, eu ainda acho ele muito bom. O Morteus, eu gosto dele, mas tenho as minhas desconfianças. Lembra que eu falei para vocês que a bot lane Frost Morteus tinha nada a ver? Quando contrataram o Morteus para a Red, eu já estava dizendo isso. Eu gosto muito do Morteus, eu acho que ele tem espaço ainda no Tier 1. Mas Morteus e Frost podem mandar vinho para mim. É a mesma coisa que Bermuda e Alface. O que Bermuda e Alface têm em comum? Nada. Absolutamente nada. Elas não se identificam em nenhum fator. Bermuda e Alface. É Frost e Morteus. Eu falei isso esse sábado. Não, esse domingo, na verdade. Porque o jogo da Red foi no domingo, né? E hoje, já terça-feira, está sendo trocado. E tá aí. Essa foi a matéria que o Corres fez para o Mais Esportes. Agora nós vamos ler o Enem. O Enem de League of Legends, mais específico do CBLOL e Frost, que o Peter Dunn fez para a gente. Respeito muito a visão do Peter, então, independente do que eu disse agora, eu posso, inclusive, mudar a minha própria opinião com todos vocês, depois dessa edificada que o Peter ele vai dar em todos nós. Vamos lá? Se isso for verdade, pode ser uma das coisas mais vergonhosas que já vi na minha carreira. Frost, jogador com mecânicas decentes e potencial permanente. Isso número 1, né? Tópico 2. Comportamento repetidamente ruim fora do jogo. Abre aspas, abre parênteses, nada ilegal. Só faz muitos inimigos sem motivos, a ponto de muitos profissionais não quererem jogar com ele ativamente. Fecha parênteses, e na solo kill. Isso daqui ele está dizendo principalmente sobre a treta que ele teve com os coreanos, ex-coreanos da Loud, que Deus o tenham, que não teve motivo nenhum para isso, ele só quis comprar play e zaralhar os coreanos mesmo, né? A organização sempre o apoia nos piores momentos, acreditando, suponho, que ele é, na verdade, uma boa pessoa, só mal compreendida ou algo assim. Tópico 2, novamente. O coach o apoia. Talkers até, segundo vazamentos, experimenta jogá-lo como AD Carry na off-season para se sentir confortável. Escolhe ele para Lembrando todos vocês desse pequeno tópico. Nós ainda temos a Copa do Mundo. Quantos jogadores da Red Kennedy tem mesmo nessa Copa do Mundo? Tem o mundo de chegarmos nessa Copa e mais nenhum jogador que representa a Red e tá lá na Copa está de fato na Red Kennedy. Tem noção disso? Que legal. Eu vou ser sincero, quando o assunto veio para essa Copa do Mundo de League of Legends, eu não sei vocês, mas eu não tive interesse nenhum. Nenhum. Eu acompanhei as notícias pelo Twitter, passei a notícia para vocês, mas sabe quando você vai com uma coisa tipo desapontado, mas não surpreso? Exatamente eu, nesse exato momento, quando o assunto é Copa do Mundo. E vou além, tá? Eu nem culpo o Talkers, porque o Talkers precisou escolher jogadores, tipo, 7, 8 meses antes da competição em si. Loucura, tá ligado? Eu não vou culpar o Talkers e tacar ele para a merda. Ele tomou uma decisão que, sendo honesto, 95% de todos os coaches brasileiros regionais nossos tomariam no lugar dele. Ponto.
Apesar de Jojo ser claramente melhor na minha opinião, mas eu entendo se Talkers acredita nele. Ele iria com Ayu e Frost. Isso não é uma crítica ao coach, só mostra quanto o Talkers confia nele. Bom, mas é, querendo ou não, uma crítica ao Talkers, né? Porque ele não estava correto em confiar tanto assim no Frost, honestamente falando. Repetidamente tem underperformance durante os playoffs. Repetidamente ele tem um drop de performance muito grande quando chega às classificatórias, né, para definir o top 4 ou o top 1. Deixa seus companheiros de equipe levarem a culpa. Kazé tem uma reputação de engasgar nos playoffs, mas Frost não jogar ao redor dele é um fator massivo nas suas perdas de performance. Analiticamente falando, o Peter colocou um pouquinho a pipocagem do Kazé no Frost. E eu até entendo, é verdade. Mas eu não enxergo isso como unilateral, tá ligado? Eu acho que muitos jogadores que passaram e estão hoje nessa Red Kennedy são sim pipoqueiros, mas também eu sinto que tem uma coisa espiritual ali na organização que acaba fazendo esses resultados se repetirem, né? Os resultados é a própria prova disso, querendo ou não, né? Quarto, como líder e veterano da equipe, fica lá sorrindo enquanto um de seus companheiros de equipe, que é novato e, portanto, não sabe o que faz, fala merda da organização que o paga, o apoia e confiou nele por anos. Não diz nada, mesmo que tudo esteja acontecendo na stream. Tipo, novamente repito, o que o Peter disse aqui, novamente falo para vocês isso, assim como eu falei na primeira vez em que eu fiz react disso. Entendam uma coisa, o que a Red Kennedy protagonizou dos jogadores deles fazendo piada e parafraseando os donos de time, se eu não vivesse desse ecossistema, honestamente para vocês eu digo, eu nunca acompanharia esse ecossistema. Nunca. Eu poderia acompanhar o CBLOL como competição, mas eu nunca acompanharia o backstage se eu, pessoa normal, CLT, dando cu para sobreviver na sociedade, abro o meu Twitter, abro a Kik, abro a live do Minerva e vejo ele reagindo a um jogador que depois de confiar, depois da organização confiar há vários anos nele, ele caga publicamente nos donos da organização. Se eu fosse vocês, eu nunca veria isso. Nunca. E eu falo isso como telespectador de outras competições e outros reality shows. Eu acompanho o reality show de drag queen, e vocês sabem disso. Existem, tipo, 500 competidoras, as que são atuais e as que foram já e participaram do programa. As participantes que elas falam mal do apresentador, que é RuPaul Charles, eu literalmente bloqueio ela e nunca mais vejo nada dela em toda a minha vida. Vocês entendem isso? Vocês entendem o peso do que foi tempos atrás acontecer isso? O que o Peter Dunn está dizendo aqui é mais pura verdade e o que eu expliquei para vocês. Veja bem, a Red confiou, mesmo no Frost tendo alguns escândalos como pessoa fora da competição, confiou nele e tempos depois ele protagonizou uma das paradas mais feias que eu já vi acontecer dentro do esporte. É uma loucura, cara. É uma loucura. Eu sei, muitas vezes eu uso como exemplo esse reality show de drag queen LGBT que eu vejo, mas é que é o único reality show e competição que eu acompanho friamente. Eu vejo todos os episódios dia após dia, tá ligado? E eu, como telespectador, eu critico determinadas coisas que eu vendo nesse âmbito de League of Legends, eu fico horrorizado. Eu fico horrorizado. Tipo, como você que trabalha o dia todo dando cu para o capeta, é substituível em um estalar de dedos, enxerga e engole uma cena como foi essa dos jogadores da Red Kennedy fazendo. É uma loucura. Mas enfim, vamos continuar aqui. Quinto, sai da organização quando eles mais precisam dele e depois de terem tido um bootcamp produtivo na Coreia, até vencendo times asiáticos e G2, nem tem o respeito próprio de fazer isso na off-season. Quando conseguir, um substituto seria mais fácil para a Red, ou até antes desse bootcamp. Cara, o Peter Dunn tá esculachando o Frost aqui. E sendo honesto,
Com toda a razão. Com toda a razão. Eu falei para vocês que muitos times ainda poderiam acabar contratando o Frost, enriquecendo o projeto e tendo um elenco campeão. Mas agora eu tenho as minhas dúvidas. Você pode enriquecer o projeto contratando o Frost, mas eu sinto que talvez você não tenha um elenco campeão contratando o Frost. Você talvez possa ter um elenco bom de top 3 a top 5, de top 2 a top 5, mas um elenco campeão, depois do que eu li tudo aqui, do que o Peter Dunn disse, não. Eu acho que um elenco campeão, ele não começa e muito menos termina tendo o Frost como jogador ou qualquer coisa fazendo parte dessa equipe. Sendo bem honesto. Tá ligado? E detalhe, eu não tenho absolutamente nada contra a pessoa dele, mas depois do que o Peter levantou aqui os pontos, e eu concordo 100%, tá ligado? Concordo 100%. Nenhum elenco campeão começa ou termina tendo o Frost como jogador ou qualquer coisa. Talvez tenha um mundo onde o Frost sendo contratado para fazer outras funções que não tange League of Legends, mas ele está dentro da organização, essa equipe ainda não é campeã. Justamente por ter ele. Loucura? Estou errado dizendo isso? Estou errado dizendo isso? Não sei. Porque parando para pensar, é verdade. A Red já não queria o Frost, mas eu acho que eles segurariam o Frost até acabar esse ano de 2026, porque estamos no último split. Mas o que a matéria diz é que o Frost pediu para sair, né? Então, se o Frost ele pede para sair depois de todo o contexto da organização acolher ele, diante de tudo que ele fez, é uma loucura. A Red Kennedy merecia mais, parando para pensar. Porra, vocês entendem que a Red poderia ter abandonado o Frost e tacado ele para a merda quando ele protagonizou aquele vídeo lá, parafraseando os donos do time? A Red tem os erros dela. A Red ainda mostra a cadeira carcomida, mas a Red merecia mais. A Red foi a organização que esteve lá para o Frost quando ninguém mais estava. Eles mereciam muito mais. Porque agora eles precisarão se revirar do avesso. A Red precisará se revirar do avesso porque o Frost pediu para sair precocemente. É claro que tudo ainda são ventilações, né? Não temos 100% de certeza se ele de fato pediu para sair. Então, trabalhando com a informação que nós lemos na matéria do Mais Esportes, que tudo indica que ele pediu para sair e daí uniu o útil ao agradável, porque a Red já estava pensando em trocar ele, mas ele teve esse ímpeto de pedir para sair. É uma loucura. O que o Black Reaper está dizendo aqui é muito verdade. Por que a Red Kennedy vendeu o Zente tão facilmente assim, se eles já tinham algumas insatisfações e desconfianças quanto ao Frost? Loucura, né? Continuemos. Sai da organização quando eles mais precisam dele. Ah, não, perdão. Mas eu vou reler isso daqui. Tópico 5. Sai da organização quando eles mais precisam dele e depois de terem tido um bootcamp produtivo na Coreia, até vencendo de times asiáticos e G2, nem tem o respeito próprio de fazer isso na off-season, quando conseguir um substituto mais fácil para a Red, ou até antes desse bootcamp. Vai se fuder, cara. É preciso muito para me deixar puto com esportes hoje em dia, já que vi tanta merda ao longo desses anos, mas isso é demais. Vergonhoso. Isso é ainda pior que a treta do Jean Mago. O Coach Rise nunca colocaria Jean Mago no time da nação dele. Imagino eu que foi o que ele disse, né? É. É. Cuspiu fatos. Red Kennedy merecia mais nesse quesito. Cara. Se ele pediu.
Cara, novamente, depois de ver tudo isso, eu concluo. A Red Kennedy tem os respectivos erros deles como organização, que eu sinto que eles estão tentando mudar muito ao longo desses anos. Pecam algumas vezes aqui, outras ali, mostrando cadeiras carcomidas no ano de 2026 e sucateada. Sim, eles pecam nisso. Mas uma coisa a gente não pode negar dessa Red Kennedy. Ela fez e faz muitas coisas pelos jogadores deles que nenhuma organização faria. Qualquer outra organização teria abandonado Frost em diversos momentos, em diversos escândalos que ele teve off competição. E ainda escândalos no qual ele mesmo falou mal da própria Red Kennedy, parafraseando e sendo irônico com falas que os donos do time tiveram depois de presenciar vários vices. E ainda assim, a Red Kennedy se manteve lá, não deu adeus para os jogadores, confiaram nele, levou ele para o bootcamp, fez um monte de coisa para no acréscimo do segundo tempo, ele pedir para sair. É uma coisa bizarra. É uma coisa bizarra, porque isso fode muito a gestão e todo o projeto. Tá me entendendo? Tipo, se ele fala, Red, olha, eu quero sair, não tô aguentando mais, mas eu vou esperar até acabar esse ano e vou dar todo o meu máximo até o final desse campeonato, porque quando ninguém mais estava por mim, vocês estiveram. Tanto você, Corradini, quanto você, JP, quanto você, Red Kennedy como um todo, vocês estiveram por mim quando ninguém mais esteve. Independente do tamanho e do peso dessa barra, eu vou suportar ela pelo que vocês fizeram. Mas quando terminar o camp, eu quero sair. Se ele fizesse isso, ele seria homem, ele seria profissional e seria um ser humano acima de tudo. Mas pedir para sair depois de uma semana de competição, cara, novamente, eu verdadeiramente espero que as matérias que tiveram em relação a isso esteja errada e que, na verdade, ele não pediu para sair. Porque eu entendo ele ter vontade de sair e entendo a Red querer trocar ele. Mas trocar e fazer isso durante a competição é muito difícil. Porque, vamos supor, a Red Kennedy tem dentro do projeto dela 2 jogadores completamente novos ainda assim, que é a Jungle e o Top, os Ints e os Steps. Eles precisam de um jogador, talvez como gestão, do Frost lá, para justamente segurar a peteca e esses jogadores novos conseguirem ser desenvolvidos pela mão do Talkers, entendeu? Só que como você vai desenvolver os 2 jogadores top jungle sendo novos e novatos dentro do Tier 1, se você vai ter que do nada fazer uma contratação de suporte? É uma coisa muito doida. E, novamente, repito, pode parecer piada, mas o Redbert, ele seria uma ótima adição para esse time. Lembra o que eu disse que eu sou um pouco contra a fossilização dos jogadores dentro do League of Legends? O que a Pen Gaming faz fossilizando os jogadores e trazendo dinossauros jurássicos para participar, eu critico, porque eu sinto que nós estamos passando por uma reformulação de talentos onde jogadores novos estão tendo muito mais espaço. Mas existem muitos métodos e projetos onde jogadores fósseis podem ser aproveitados na melhor essência deles. O Redbert, ele não é o melhor jogador mecanicamente falando hoje. Redbert tem artrite, artrose, varose, chumbose, cirrose, tem tudo isso, anda de cadeira e rodas e tem Alzheimer. E toma remédio para a demência de tão velho que o vagabundo é. Mas o Redbert jamais teria atitudes antiprofissionais dentro da organização, e se qualquer jogador tivesse, ele seria o primeiro a ser contra qualquer atitude profissional. E outra, dentro de League of Legends, Redbert ele não se importa com absolutamente nada fora a vitória. Ele pode estar 0/30. Ele fica 0/30, faz tudo para ganhar e detalhe, depois desse 0/30, muitos jogadores espanariam e não iriam querer ir para a coletiva. Redbert, depois de 0/30 ganhar, ser carregado pela boca de muitos, ele ainda vai para a coletiva dando risada, é farpado pelo coreano de time dele, igual ele foi pelo Root, e dá sorriso e encara as coisas com uma leveza surreal, fenomenal.
Então, o que essa Red Canids precisa, sim, para mim, é justamente de um jogador não onde o foco seja individual, e sim maturidade, profissionalismo e coesão dentro de League of Legends. Porque mecânica, ela impressiona por 1 minuto quando o player ele faz a jogada dele. Mas depois que ele faz a jogada mecânica boa e o Nexus dele estoura, e ele perde, aparece lá, derrota, de nada adiantou. Entendeu? Então, sendo honesto para mim, Redbert poderia sim ser uma ótima adição, assim como o Frost não, assim como o Trimby também é reposicionando o Frost. O que vocês acharam de tudo isso, guys? Quero saber agora a opinião de todos vocês. Eu quero ler comentários de todos vocês para edificar a minha cabeça. Eu gostei muito do que o Peter Dunn ele disse aqui, tá? Poucas pessoas teriam a frieza e a racionalidade para apurar os fatos como ele teve. Sendo sincero, eu não estava indo para esse caminho, mas ele clareou um pouquinho a minha mente. O que o Red OVNI está dizendo? O Red OVNI é um dos poucos Redzetes que ele ainda me ama. Levo muito a sério o OVNI, tá? O que ele está dizendo aí no chat? Deixa eu ver. Cadê tu, OVNI? Eu quero saber o que todos vocês estão dizendo e pensando agora quanto a isso. Vai ter Discord com o Corradini daqui uns dias, Mini? Cara, eu super chamaria o Corradini. Eu falei para vocês, né? Eu sinto que ao longo desses anos, a Red, embora seja uma organização tradicionalíssima, ajudou a capinar tudo isso quando era mato, o Diaba 4, eu também penso que, assim como toda outra pessoa, ele errou um pouquinho ao longo desse caminho, né? Então tem algumas atitudes que ele fez no passado, acredito eu que esses tempos atuais ele não faz mais, que eu acho que pode ser conversada numa conversa de bar entre eu e ele. Acima de tudo, Corradini, JP, a Red como um todo, tem uma paixão muito grande pelo esporte. Isso é nítido, né? E eu gosto muito de conversar com pessoas apaixonadas e pessoas que querem o bem do nosso ecossistema, né? Porque todos nós estamos num só barco. Trimby 10 vezes melhor, mas nada contra o Nautilus Morte Certa do Redbert, mas o Trimby é bem superior. Claro, com certeza. Com certeza. Vocês me pediram para eu ler alguns comentários que fizeram aqui no post do Peter Dunn. Vamos ler então. A Rosinha dizendo que ele ficou puto. O Garen, concordo, mas pelo lado dele, imagino que se adaptar com novos jogadores, todo split, não ter uma lineup fixa, perde a confiança no projeto. Poderia ter avisado antes, mas talvez a troca do Kazé foi em cima da hora no bootcamp, sei lá. Não. Se você discorda da direção, faça isso antes do bootcamp ou antes da temporada. A Red Kennedy voltou cedo. Ou espere até a próxima off-season. Caramba, dê razão nessas decisões. Ele está nessa Red há anos. Tenho certeza que ele teve algum input, como alguma visão, vamos colocar assim. O timing é o que torna isso tão ruim. Concordo 100%. Peter, eu não tenho acompanhado muito o Twitter e desculpe pelo meu inglês ruim. Não teria sido melhor se ele estivesse saído antes da segunda divisão? Nem completou uma semana inteira desde que o CBLOL começou. Perfeito. Sim, é como se ele estivesse se esforçado ao máximo para ferrar a Red da pior forma possível. O que você sabe, alguns jogadores são só babacas. Mas isso é uma organização que te apoiou tantas vezes nos seus piores momentos, quando toda a comunidade estava te cagando e até te tornou capitão ou pelo menos veterano. Isso parece ruim, mas se você trabalhasse em eSports, isso é muito pior do que parece até para um fã. Isso é divisão para se qualificar para o Worlds depois de uma pausa enorme. Você não faz isso. Uau. É. O homem foi completamente jantado, obliterado, e é que ao longo da carreira do Peter, ele deve ter passado pelo mesmo perfil de jogador. Não. O coxinha de frango e azeitona aqui pela Kiki está dizendo, tem coisa pessoal aí, Kill. Não tem coisa pessoal aí. Sabe aquela pessoa que ela foi traída por um amigo ou por qualquer outra coisa e ela sente a dor de ser traído?
É a mesma coisa o Peter agora. Ele não tem nada pessoal. Gente, entenda uma coisa. Pessoas falarem verdade na internet em determinado assunto não interpretem ou incorporem isso para um âmbito pessoal. Pelo contrário, esse âmbito está o mais profissional possível. Porque tudo que o Peter abordou é trazendo para o lado profissional da coisa. Saca? Então, ele já deve ter passado por jogadores que tiveram a mesma atitude que o Frost teve agora em relação a Red Kennedy. E isso deve ter atrasado muito a vida dele como coach, entendeu? O Pix tá online, guys. Podem mandar agora que eu ouvirei vocês. Então não tem nada de negativo ou pessoal. Eu acho que é só uma pessoa falando de uma dor que já viveu antes de ter sido traída por um player. Depois de o projeto começar, ele sair em cima da hora, entendeu? É nada pessoal isso, pelo contrário. Claro que tem Peter é Redzet. Ah, gente, pelo amor de Deus. Gente, acordem para a vida. Isso daqui que o Frost fez, e ele fez várias coisas ao longo desses anos, é tipo... O que vocês podem dizer que o Peter está incorporando é que ele está vestindo a camiseta de empresa e tomando as dores e o lado da empresa, e não do jogador. Mas me diga uma coisa, qual lado o Frost tem de positivo em meio a isso tudo? O que o Peter deveria ponderar de positivo que o Frost fez que corroboraria com essa atitude que ele teve hoje? Me cita uma, desafio você. Vai lá. O que o Peter ele está fazendo é, na verdade, a visão de uma pessoa que deve ter os seus 40 anos e está cansado de molecagem dentro do esporte. Ponto. Ponto. Existem muitos moleques dentro do esporte, tá ligado? E um projeto campeão não é feito com moleques. Por isso que ele tá tão enviesado na cabeça de todos vocês, entendeu? Mas enfim, ficamos por aqui. Eu já li todos os comentários de vocês. Ficamos por aqui. Gostaram, guys, desse reacting? É uma coisa doida. É uma coisa doida. Cada vez que eu faço alguns reacts assim de League of Legends, eu fico meio incrédulo, mano. Às vezes eu viver numa bolha normal da vida real e eu volto para do LoL, eu percebo quão doido é algumas vezes o nosso cenário. Sério. Mas tá bom. Vamos para a próxima agora. Vamos por mais, né? Vamos por mais.